Quando a gente pensa em Brasil, o que vem na cabeça? Carnaval, futebol, aquela mistura de gente. Essa ideia de um grande caldeirão cultural é super famosa, mas o que realmente forma essa identidade tão complexa? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo para desvendar as peças que montam o mosaico brasileiro. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar celebrando essa diversidade toda. Depois vamos fundo para entender as raízes históricas com os povos indígenas e africanos, as novas camadas que os imigrantes trouxeram e, um ponto super importante, vamos encarar as tensões e as desigualdades antes de olhar para o que vem pela frente. Então, para começar, vamos abraçar essa imagem poderosa do Brasil, a de uma nação que não se define por uma coisa só, mas sim pela sua incrível pluralidade. Imagens como essa aqui parecem resumir tudo, né? A música, a dança, a alegria de estar junto. É a prova viva de séculos de encontros, de misturas que rolam não só nos grandes eventos, mas no dia a dia mesmo. E essa citação, olha, ela captura a essência da ideia perfeitamente. Não é sobre uma cultura única, e sim sobre várias peças diferentes que juntas formam um quadro maior, muito mais rico e complexo. Cada pecinha com a sua própria história. E onde é que essa fusão toda fica mais evidente e mais gostosa? Na comida, claro. A feijoada, o acarajé, a moqueca, cada prato conta uma história. É a mandioca indígena com o dendê africano e os temperos europeus. A cultura brasileira, literalmente, se saboreia. Agora, vamos para a primeira e mais antiga peça desse mosaico: os habitantes originais desta terra. As culturas deles são a base de tudo que veio depois. Ao contrário daquela ideia de que eles são só parte do passado, hoje esse número aqui é impressionante. Quase 900 mil pessoas. Essa é a população indígena viva hoje no Brasil. E eles não estão em um lugar só, estão espalhados pelo país inteiro, lutando para manter suas culturas mais vivas do que nunca. E aqui tem um ponto que, nossa, desmonta qualquer estereótipo. Não existe o indígena. Existem 305 povos diferentes. Pensa nisso. Cada um é um universo, com sua própria organização, seus próprios deuses, sua identidade. É uma diversidade dentro da diversidade. E talvez o dado mais impressionante seja este: 274 línguas diferentes. E não são dialetos, tá? São línguas completas, ainda faladas hoje. Cada uma é muito mais que um jeito de se comunicar. É um baú de conhecimento ancestral, um jeito único de ver um mundo que se perde para sempre se a língua morre. Essa sabedoria toda se manifesta de um jeito lindo na arte. A cerâmica, a cestaria, não são só objetos, são expressões de identidade, de espiritualidade e de uma relação muito profunda com a natureza, onde não existe essa separação entre o que é útil e o que é belo. Agora a gente passa para outra peça fundamental do nosso mosaico, uma que foi encaixada à força, com a violência da escravidão, mas que mostrou uma resiliência incrível e acabou mudando para sempre a alma do Brasil. Essa linha do tempo resume uma jornada longa e muito dolorosa. Desde a chegada forçada de cerca de 4 milhões de africanos, passando pela repressão constante das suas culturas até a luta por reconhecimento que, na verdade, dura até hoje. A história da cultura africana no Brasil é, antes de mais nada, uma história de resistência. E o que ilustra essa resistência de um jeito brilhante são os quilombos. Para quem não sabe, os quilombos eram comunidades formadas por pessoas que conseguiam fugir da escravidão. Eram refúgios. Hoje, as comunidades quilombolas são guardiões de tradições, de sabores e de um modo de vida que sobreviveu a séculos de opressão. São centros de cultura em memória, vivos. A partir do século XIX, o mosaico brasileiro ganha ainda mais complexidade. Novas peças vindo de todo o canto do mundo chegam para adicionar suas cores e as suas texturas. Italianos, alemães, japoneses, árabes, cada grupo trouxe um universo cultural na bagagem, transformando a cara de cidades e regiões inteiras. As influências vão desde a nossa comida, quem não ama uma massa ou um sushi, até a arquitetura lá no sul e as festas populares. Essa nova onda de mistura adicionou camadas bem complexas à identidade nacional. E aqui a gente vê isso na prática. De um lado, uma Oktoberfest no sul do Brasil, que parece ter saído direto da Alemanha. Do outro, um mercado com todos aqueles sabores e produtos árabes. Essas tradições não só sobreviveram, elas se tornaram parte da paisagem cultural do Brasil. Bom, até agora, a gente celebrou a beleza da mistura.
Mas, para entender o mosaico todo completo, a gente precisa olhar de perto para as rachaduras, sabe? Para as linhas de tensão e de conflito que também fazem parte dessa história. Então, vem a pergunta que não quer calar. Essa formação toda foi um encontro pacífico de culturas? Aquela imagem de democracia racial, feliz, ela bate com a realidade, tanto a histórica quanto a de hoje? Os dados aqui dão uma resposta bem direta e bem dura. Eles mostram que a desigualdade no Brasil tem cor. A população negra, que é a maioria no país, está muito mais representada entre os mais pobres e é a principal vítima da violência. E isso não é coincidência, é o resultado direto de processos históricos. Para entender por que isso acontece, a gente precisa de um conceito-chave: o racismo estrutural. E não estamos falando só do preconceito de uma pessoa. É um sistema que está dentro das instituições, das práticas sociais e que continua gerando desigualdade, mesmo que não tenha ninguém ali com uma intenção declarada de discriminar. Reconhecer essas rachaduras não é o fim da conversa, pelo contrário, é o ponto de partida. A pergunta agora é: como é que a gente fortalece esse mosaico para o futuro? O caminho passa por ações bem concretas. É preciso proteger os territórios que são a base da sobrevivência cultural dos povos indígenas e quilombolas. É preciso implementar políticas de ação afirmativa para criar oportunidades. E, talvez o fundamental, é preciso reeducar. Ensinar uma história do Brasil que finalmente inclui e valorize todos os seus protagonistas. O que é muito legal nesta frase é a mudança de perspectiva. Não se trata só de tolerar quem é diferente. A verdadeira inclusão é um processo ativo, é celebrar, aprender e, principalmente, reconhecer o valor imenso que a diversidade traz para a sociedade inteira. No final das contas, a grande lição do mosaico brasileiro talvez seja essa: a diversidade já existe, ela é a nossa maior força. O grande desafio para agora e para as próximas gerações é garantir que cada pecinha desse mosaico não só exista ao lado das outras, mas que todas tenham o mesmo brilho, o mesmo valor e a mesma chance de formar um todo mais justo e muito mais forte.